há situações distintas. Talvez você comece a analisar os autos do processo logo no início. Você foi contratado como advogado durante o inquérito policial e acompanhou o inquérito e, quando chega nesse momento de analisar os autos para fazer a resposta à acusação, por exemplo, você já sabe tudo que tem ali, tudo que aconteceu. Em outros casos, e aí é a situação que demanda uma análise mais apurada, porque é a primeira análise, em alguns casos o réu vai te procurar somente quando recebeu a citação para oferecer a resposta à acusação. Ele teve um outro advogado, ele não teve advogado durante o inquérito, enfim, e deixou correr. Foi denunciado e quando foi citado, procurou um advogado, você. E aí você vai fazer a sua análise para saber o que deve ser feito, qual é o procedimento que será seguido, o que temos nesse processo, até para passar as orientações. Em outros casos, você vai ser procurado por um cliente, por um réu, por um acusado em um processo penal que já tinha advogado. Isso também não é raro de acontecer. Ele tinha advogado no inquérito, tinha advogado no processo, o advogado dele atuou durante algumas partes do processo e de repente ocorreu um desentendimento entre eles. O advogado saiu do processo e o juiz deu prazo para esse réu constituir um novo advogado. Ele te procura e pergunta qual seria o valor dos honorários. Você tem que ver os autos do processo para entender o que ainda tem que ser feito, qual é a complexidade, o que já foi feito e tudo mais. E isso é uma análise que tem que ser um pouco rápida. O cliente não vai ficar esperando muito tempo se ele também tem prazo para constituir um advogado antes que seja nomeada a Defensoria Pública ou nomeado um defensor dativo. Portanto, você tem que analisar e ter uma perspectiva rápida sobre aquele processo. E aí entra essa análise. Quando você vai analisar dessa forma, eu diria que é a análise mais difícil, por assim dizer, porque ela é realmente a análise inovadora. Uma coisa é você já ter atuado no inquérito e entrar novamente no processo já sabendo tudo o que aconteceu. Também não é tão diferente quando você entra logo após a citação. Já sabe que ocorreu apenas o oferecimento da denúncia e, portanto, não há muita novidade. Mas quando você sabe que o processo já tramitou e você não sabe até onde tramitou, aí sim é preocupante. Em alguns casos, o cliente vai te procurar antes da audiência. Em outros casos, após a audiência, porque ocorreu um desentendimento com o advogado. Em outros casos, no momento de oferecer memoriais. Não é raro também, em alguns lugares, que o advogado que está atuando no processo chegue o prazo de memoriais e ele não apresenta memoriais. Ele então sai do processo ou o juiz considera que ele abandonou o processo e intima o acusado para constituir um novo advogado. Aí você vai entrar para apresentar memoriais. Em outros casos, o advogado é substituído logo após a sentença. Imagine, o advogado A atuou durante todo o processo. Durante a instrução, apresentou memoriais e veio a sentença. Quando veio a sentença, é uma sentença condenatória. O cliente não gostou, o cliente achou que foi culpa desse advogado e, portanto, eles romperam. O advogado saiu do processo. O cliente, esse réu, te procura e diz que precisa de alguém no processo para continuar a defesa. É o momento que você tem que saber onde parou. O que aconteceu? Já foram apresentados os memoriais? Já tem a sentença? Já foi intimado da sentença? Já houve a interposição da apelação? Já ocorreu a apresentação das razões da apelação? O MP recorreu? Se o MP recorreu, já apresentou, a defesa já apresentou as contrarrazões ao recurso do Ministério Público? E por aí vai. E aí tem que saber o que deve ser feito. Portanto, em primeiro lugar, a análise nesses casos é mais complexa, porque você tem que saber, você não está pegando o rito desde o início, passo a passo, você está pegando no meio dele e quando você já tem prática, você sabe qual é o próximo passo. Foi realizada a oitiva da testemunha da acusação. Bom,
Se já foram ouvidas todas as testemunhas da acusação, então eu sei que será ouvida a testemunha da defesa numa próxima audiência ou será realizado o interrogatório, ou tem alguma testemunha da acusação ainda pendente de ser ouvida, enquanto isso não será realizado o interrogatório. É algo que você vai pegando com a prática. Fora isso, você vai ter que desenvolver a sua forma de analisar os autos.